Não era Natal ainda. Bom dia. Bom dia. Vitor. Presente. Odinei. Presente. Pegue o livro na página 123. Hoje nós vamos estudar sobre o Oriente Médio. Oriente Médio. A região asiática do Oriente Médio compreende países habitados principalmente por árabes de maioria muçulmana. Cite alguns, Vitor. A Arábia Saudita, Iraque, Síria, Jordânia, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait e o Líbano. Que apresentam o maior percentual de população cristã na região, cerca de 40%. Aspectos físicos, Odinei. Eu não trouxe o livro, pessoal. Se tirar um ponto aqui. Pode ler. O relevo do Oriente Médio é constituído em grande parte por planaltos, circundados por montanhas. As planícies estão situadas em geral entre o litoral e os conjuntos montanhosos, no interior da região, entre os rios Tigre e Eufrates. Destaca-se a planície da Mesopotâmia, a grande valor histórico-cultural. Ok. Os climas predominantes são o árido e o semiárido. As temperaturas variam de mais de 40 graus durante o dia e menos de 10 graus à noite. As formações vegetais predominantes são as estepes áridas, nos locais de climas mais úmidos, a vegetação mediterrânea. Os conflitos no Oriente Médio. Pode ler. Página 23. O Oriente Médio é marcado por grandes conflitos geopolíticos, cuja origem está na disputa por um território sobre o qual árabes e judeus consideram ter direitos históricos, desde o começo do século XX. Os britânicos mantiveram o controle da região até 1947, quando incapazes de evitar confrontos entre a majoritária população árabe e a crescente comunidade judaica, passaram todo o problema para a ONU. O Estado de Israel. No contexto da Guerra Fria, o Oriente Médio foi um dos focos de atenção entre as superpotências. Enquanto Israel se aliou aos Estados Unidos, os países árabes buscaram ajuda da União Soviética. A partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, os conflitos entre árabes e israelenses se multiplicaram. Conflitos marcaram toda a segunda metade do século XX e ainda chamam a atenção do mundo no início do século XXI. Movimentos terroristas. Movimentos terroristas vinculados a organizações políticas como o Setembro Negro realizam ações criminosas contra as pessoas e interesses econômicos israelenses ou ocidentais. O sequestro e assassinato de atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1972 foi uma das ações de maior repercussão. E agora passo para o Vitor o livro. Tá. A Intifada. Na década de 1970, o conflito estendeu-se ao Líbano, onde coexistem comunidades muçulmanas e cristãs. No fim da década, a população palestina rebelou-se contra a ocupação israelense na chamada Primeira Intifada. Após um tempo, líderes de Israel e da Palestina voltaram às negociações de paz, com a intermediação dos Estados Unidos. Os conflitos e o petróleo, página 125, Vitor. Além dos conflitos entre árabes e judeus, há outro
aspecto a considerar, cerca de 65% das reservas mundiais de petróleo estão no Oriente Médio, com destaque para a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes e Kuwait. Essa riqueza atraiu potências como França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, em que, com a intenção de explorar as jazidas, interferiram na política da região, gerando também conflitos no Oriente Médio. Aqui tem um quadro Cronologia dos conflitos no Oriente Médio. Em 1947 a 1948, guerra entre árabes e judeus motivada pela criação do Estado de Israel. 1956, guerra entre árabes e judeus pela posse do Canal de Suez, no Egito. Em 1967, guerra dos 6 dias entre árabes e judeus. 1973, guerra do Yom Kippur, no Dia do Perdão, entre árabes e judeus. Tem vários outros aqui que poderiam ser lidos. Depois de... Pode começar em 2001. Invasão dos Estados Unidos no Iraque, Primavera Árabe. A Primavera Árabe, Odinei. Em dezembro de 2010, uma série de manifestações e protestos tomaram conta dos países árabes do Oriente Médio e no norte da África, contra os regimes autoritários que controlavam a vida política de alguns países. Esse conjunto de manifestações ficou conhecido como Primavera Árabe. Essas revoltas populares iniciaram-se na Tunísia e derrubaram o governo do ditador Zine El Abidine Ben Ali em 14 de janeiro de 2011. No Oriente Médio, países como Bahrein, Jordânia, Síria, Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Kuwait também viveram ondas de protestos populares, em resposta ao autoritarismo político que muito se utilizou da religião islâmica para justificar a repressão. No fim de 2011, a Síria sofreu grandes ondas de violência entre o governo de Bashar al-Assad no poder desde 2000. E seus opositores, as autoridades sírias, foram alvo de acusações internacionais pelos crimes cometidos contra a população civil em seu território. Então aqui na figura 9 são os protestos que aconteceram entre as autoridades sírias. Isso aí. Aqui são... Pode ir. Então, no caso aqui, são os manifestantes sírios que protestam contra o governo de Bashar al-Assad em Londres, Reino Unido, em 2011. Então, por hoje é isso.